E juntos vamos estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em Efésios, a carta que nós estamos estudando. Efésios, no capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos 10 primeiros versos. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao final do verso 10. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma oração. Leiamos, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais em todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque realmente é um privilégio podermos estar nessa noite reunidos em Teu nome, entoando a Ti louvores de adoração e de gratidão, Pai. Também acabamos de ler a Tua palavra, e essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mesmo tudo para nós, e nós queremos ainda, Senhor, ouvir mais do Senhor. Então, nos abençoa nessa noite, nos edifica através da Tua palavra. Para isso, Senhor, nós rogamos o auxílio do autor da palavra, que é o Espírito Santo, que Ele venha mesmo nos ensinar, que Ele realmente seja o nosso professor hoje à noite, revelando as coisas que a Ti pertencem, Pai, aos nossos corações. E cada um que chegou nessa noite possa mesmo ter chegado com espírito de adoração e também para receber o alimento espiritual para as nossas vidas. E Pai, também se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação do Senhor, esse presente, essa graça maravilhosa, que o Senhor faça uma obra especial nessa vida. Entregamos as nossas vidas, esse culto em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, na semana passada nós iniciamos o capítulo 2 e estávamos, assim, vendo que o apóstolo Paulo, ele tinha alegria mesmo que os irmãos ali em Éfeso soubessem que da evidência, da eficácia do poder de Deus através de Jesus Cristo, que foi mesmo evidenciado em sua vida, mas agora através de Jesus Cristo na igreja. E ele vai tratar no capítulo 2 e o capítulo 3 realmente o que é a igreja.
era algo ainda oculto em Deus, que não tinha sido revelado em momento algum, estava oculto nos séculos até por Deus. Mas a Paulo, ele diz, foi-me dado assim a graça de revelar a grandiosidade de que é a igreja de Jesus Cristo. No capítulo 3 você vê aqui, olha, por esta causa, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme já escrevi há pouco, resumidamente. E ele vem dizendo e mostrando o que era esse mistério. Pois segundo, pelo qual, quando lerdes essa epístola, podereis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, em momento algum foi dado a conhecer isso. Mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, e aqui Paulo revela, qual foi mesmo esse mistério, que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério, outrora oculto em Deus, mas revelado agora através dos santos apóstolos, e Paulo assim foi mesmo dado a ele, a graça, como ele falou, que os gentios, quem são os gentios? O povo que não era judeu, o povo que não era mesmo chamado povo de Deus. Um povo que nós vamos ver mais à frente, que somos nós, um povo que não merecia nada, nada, mas a Deus coube a ele, nós vamos ver pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, nos transformar como herdeiros de Deus, co-herdeiros, co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Então é esse mistério que Deus está revelando, e Paulo quer que a igreja, ali em Éfeso, não só a igreja em Éfeso, mas a igreja universal de Jesus Cristo, saiba, tenha mesmo essa alegria de saber que nós antes não merecíamos nada, mas agora, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, co-participantes das promessas. Irmãos, isso é algo grandioso, e nós vamos tentar devagarinho, assim, degustar. Mas diz no verso 7, do qual, ou seja, desse mistério, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, ou seja, a força do poder de Deus que operou em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo em nós. Diz aqui, a mim, o menor de todos. E Paulo se considerava, um pequeno. Paulo é pequeno, é o menor, e ele entendeu, diz aqui, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de todos os principados e potestades em lugares celestiais até, que era oculto, e segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos e amados, Paulo queria que a igreja soubesse, dessas coisas. E aí, semana passada, nós começamos a ver
realmente o que é a igreja? É o corpo de Cristo. E a história da igreja, e eu coloquei assim, lendo esses 10 primeiros versos de Efésios 2:10, é a minha história, né? É a minha história, é a nossa história. E eu acredito que seja e espero a história de cada um hoje à noite aqui, né? E nós dividimos assim esses 10 primeiros versículos em 3 coisas que nós vamos falar. A primeira é a história mesmo do nosso passado, a história do meu passado. E eu coloquei assim um passado de desgraça, né? Desgraçados. E não só isso, mas é a história do meu presente, do nosso presente, do presente da igreja. E vamos ver assim que é a graça de Deus, a superabundante graça de Deus. E também a história do porvir, do nosso futuro, e é a glória de Deus em nós. 3 coisas assim que nos deixa e vai deixar bastante alegres, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Saber, primeiramente, né, a história do meu passado. É a realidade, irmãos. É a minha vida, é a sua vida. Uma vida de desgraça. Então, Paulo começa aqui no verso 1, já mostrando isso, né? Ele diz assim, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Já nascemos, a condição de todo homem que nasce nesse mundo, nasce já em desgraça diante de Deus, né? Em delitos, diz aqui, e pecados. E nessa condição, amado, nós vimos que nós somos já, assim, destituídos, né, da glória de Deus. A Bíblia diz, Romanos 6:23, todos pecaram, separados, destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Então, infelizmente, né, uma desgraça diante de Deus, a nossa anterior condição. E não só isso, né? Não só já mortos em delitos e pecados, mas dominados, né? Sob o domínio. E aqui no verso 2 diz, ó, nos quais andastes outrora, ou seja, dominados por 3 coisas aqui. Paulo diz assim, né? Primeiramente, dominados pelo curso desse mundo, como nós andávamos, né? Diz aqui a Bíblia. Segundo, o curso desse mundo, dominados pelo mundo. E eu gosto de dizer não só dominados, segundo, mas seguindo, né, o curso desse mundo. E semana passada nós mostramos que é o sistema mesmo mundano, que dita as normas, que dita as regras, que dita o comportamento, o nosso modo de viver, tudo mesmo, o mundo mesmo que tem o seu curso, né, o seu curso natural. E a Bíblia diz que o mundo, esse velho mundo, né, é um inimigo de Deus, inimigo das coisas de Deus, contra Deus. E declaradamente a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no colo do maligno, né? E quem se faz até um amigo de Deus, torna-se um inimigo. Aliás, quem se faz amigo do mundo, né, torna-se um inimigo de Deus. E assim, irmãos, é um perigo muito grande. E eu chamei a atenção, e Paulo não só, né, nos chamando a atenção, a igreja, como é que nós estamos realmente vivendo nesse mundo? Já fomos, a Bíblia nos diz, não mais estamos sob o domínio, mas Paulo quer dizer que antes, né, outrora, nós éramos dominados. Mas nós notamos, né, eu falo a igreja mundial, seguindo ainda, cheia de, não só seguindo, mas imitando as coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja, né, as coisas mundanas, que outrora não tinha, mas querem se amoldar. A liderança, principalmente,
Então, preferem, né? Querem trazer o mundo para dentro da igreja. Faz a igreja de clube de final de semana, fazem mesmo até local de baile, de discoteca, de funk, coisas, irmãos, shows dentro da igreja. A igreja virou mesmo um teatro, né? Outrora, quando Jesus, escute bem, chegou, que viu a casa de Deus tomada de negociante, né? Lá fazendo negócio, comércio. Jesus, ele pegou e fez um chicote, né? E saiu mesmo espancando, saiu mesmo expulsando os comerciantes, aqueles que estavam fazendo negócios até na casa de Deus. E ele disse, a minha casa sempre será chamada como casa de oração, né? Casa de adoração, casa de reverência, casa de respeito, de ordem. Irmãos, o que nós estamos vendo nas igrejas é uma bagunça, né? É uma desordem, coisas de homens, imitação mundana, e aí tem que parar. Será que ainda estão sob o domínio do curso desse mundo? Então, Paulo diz, olha, a igreja, outrora, né? É bem notório, outrora andastes, não mais, mas era a nossa anterior condição, dominados pelo mundo. Não só dominados pelo mundo, pelo curso desse mundo, mas ele continua no verso 2, né? Dominados agora pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Dominados pelo diabo, pelo Satanás, o espírito, o príncipe da potestade do ar. E ele diz aqui, né, do espírito que atua. Ele é atuante em quem? Nos filhos da desobediência, né? E o diabo, ele é o pai mesmo. É o pai dos desobedientes. E a Bíblia é bem clara. Nós não, assim, sempre dizemos nessa igreja, não queremos ofender ninguém. Mas só nasce nesse mundo filho do diabo. Não nasce nenhum filho de Deus nesse mundo. Filho do diabo, filho da ira, filho da desobediência. Interessante, né, que Jesus, encontrando lá com os judeus, ele mesmo foi bem claro em relação a isso. Ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Porque Jesus acusava eles que eles eram o quê? Escravos do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele diz, espera aí, Senhor, né? Nós não. Nós somos filhos de Abraão, que é o nosso pai. Jamais fomos escravos de ninguém. E aí Jesus mostra, né? Se vós fosse realmente filhos de Abraão, faríeis as coisas do vosso pai Abraão. Mas o que vocês fazem? Vocês querem me matar? Querem me matar? E dizem que é filho de Deus? Muito pelo contrário. Vós fazeis e quereis satisfazer o vosso pai, que é o diabo, né? Olha só, tem gente me olhando assim, mas veja aqui João, no capítulo 8, e no versículo... João, capítulo 8... E o versículo 30, né? Jesus estava falando com esse pregando, enfim. E no verso 30 ele diz assim, dita estas coisas, muitos creram nele, muitos judeus. E aí disse, pois Jesus, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando que eles estavam, né, aprisionados, eram prisioneiros. E aí eles dizem assim, responderam os judeus, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes que sereis livres,
Aí Jesus respondeu, né? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Já está mesmo dominado pelo pecado, né? É essa condição. E aí ele diz, olha, o escravo não fica sempre na casa, e sim o filho para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí olha o argumento deles, né? Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Falo das coisas que vi junto de meu Pai, e vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus estava mesmo mostrando a realidade deles, né? A condição que eles viviam. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão, o pai da fé, né? O nosso pai. E aí ele disse assim, né? Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, então praticai as obras do vosso pai Abraão. Faça o que Abraão fez. E aí, irmão, lembrar, né? Abraão era o quê? Era um obediente a Deus. Era um obediente à palavra de Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Porque ele obedeceu e fazia as obras do seu pai, que era Deus. Então, Jesus diz: então faz as obras do teu pai. E aí continua aqui, olha: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, né? Nós temos um pai que é Deus. E aqui, irmãos, isso é muito sério, né? Jesus está falando para o povo que Deus escolheu, né? E eles achavam que era mesmo filho de Deus. Mas olha o que Jesus diz, né? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente haveria de me amar, porque Jesus, né, é Deus, é o Filho de Deus, é a pessoa de Deus. Havia de me amar, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual razão porque não compreendeis a minha linguagem? E aí Jesus diz: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A Bíblia diz, irmãos, que todos, né, nós nascemos já espiritualmente mortos, em ofensas, em delitos e pecados. E a Bíblia diz que o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos e mortos, assim nessa condição, somos incapazes de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não entende, né? Não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque é loucura. Então, morto, Jesus está dizendo: vocês são mortos, né? Filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Então, uma característica, né, dos filhos da desobediência, dos quais todos nós somos quando de nascimento, é que fazemos aquilo que é o desejo do nosso pai, o diabo. O homem, irmãos, pastor Fred já dizia, né? O homem, ele não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele é pecador, já é a natureza, já é filho da ira, da desobediência, e só faz aquilo que já é, né? Só pratica aquilo que nós já somos da nossa natureza. Então, diz aqui, olha: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida, o diabo, né? A antiga serpente, o Satanás, foi homicida desde o princípio.
e ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere a mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Interessante, né? O diabo é o pai da mentira. Irmãos, o pecado realmente iniciou com uma mentira, né? O diabo veio e mentiu para o Adão e Eva em relação à palavra de Deus. Uma mentira, ele é o pai da mentira. Então, é interessante porque quando o apóstolo Paulo, escrevendo, volte lá para Efésios, no capítulo 2, né, ele diz, dominados, andando, né, segundo e seguindo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua. É atuante, irmãos. O diabo mesmo, ele é uma entidade, né, um anjo mesmo, que ele é vivo, ele é eficaz, ele é atuante, mas nos filhos da desobediência. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tem um interesse, né? Ele é homicida, ele é o destruidor, ele veio com o princípio de matar, de roubar e de destruir. Não é esse o papel do diabo? E nós temos que ter cuidado. Nós vamos ver mais na frente, mesmo em Efésios, que a Bíblia não diz assim a nós, não deis lugar ao diabo, mas resisti-lhe, né? Porque ele é feroz, ele anda mesmo como um leão que ruge, em derredor querendo tragar. O diabo, ele é crente, né? Ele acredita na palavra de Deus, ele sabe que é a verdade, embora ele minta em relação a ela, mas ele sabe que é a verdade. Ele sabe que ele já está julgado. Ele sabe que ele já está condenado. E tem uma sentença proferida a ele. Ele sabe do fim dele. E ele está atuante, irmãos. Porque ele lê a palavra. Ele conhece a Bíblia. Conhece muito mais do que muitos crentes, né? E nós temos que ter cuidado com esse diabo Satanás. E eu alerto, teu inimigo, meu inimigo, inimigo da igreja. Mas a Bíblia diz, né, quando Jesus, lá ainda nesse mundo, ele citou e disse, né, eu edificarei a minha igreja. E o diabo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Mas olha, tem que ter cuidado porque o diabo, ele se associou agora à igreja. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. E os seus ministros se transformam até em ministros da palavra. Tem muitos aí que estão fazendo mesmo o papel do diabo. E eu tenho mostrado aqui nessa igreja, irmãos, que fazem sim. Porque Jesus disse que virão muitos em meu nome, e enganarão a muitos, falsos profetas, né? Olha aqui, rapidamente, em 2 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 11, exatamente, 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 13. Paulo está alertando essa igreja também contra os falsos, né? E ele diz aqui, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em um anjo de luz. O diabo, né, tem essa capacidade de se transformar até em anjo de luz, mas com um propósito, né, de enganar, de mentir. E ele diz, olha, e não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, ministros dele, né, ministros do diabo, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme
as suas obras. Irmãos, temos que ter mesmo o discernimento, né? E Paulo queria que a igreja crescesse mesmo em discernimento. Por isso que ele está revelando todo o mistério de Deus aos Éfesos, né? E a todos nós. Então volte lá. Nos quais outrora andastes, né? Dominados pelo curso desse mundo, dominados pelo diabo, pelo Satanás. E diz aqui no versículo 3, né? Dominados também por outro inimigo seu e meu, essa carne. Diz aqui, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo, dominados, né? E seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, é outro inimigo teu, outro inimigo meu, né? A nossa carne, que ainda não está remida. Nós, irmãos, temos ainda em nosso corpo habitando, né? a semente do pecado. Ainda habita em nós. E aqui a Bíblia diz, né? Não só as inclinações da carne, os desejos, mas ainda a prática de praticar pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, como diz aqui, por natureza, né? Filhos da ira, como também os demais. E assim, irmãos, a carne, nós dizemos depravada, né? Totalmente contaminada pelo pecado, carne caída, e convivemos. E o apóstolo Paulo alerta, porque são os 3 inimigos que nós temos que conviver ainda, né? Ainda. Mas vai chegar um dia, irmãos, mais na frente nós vamos ver que é a glória de Deus em nós. Seremos mesmo transformados, né? Livres da presença do pecado para sempre. Mas enquanto isso, Paulo está dizendo, olha, vocês têm que cuidar, né? Esse homem Paulo, ele tinha muita ciência do poder, né? do pecado da carne, do seu corpo que habitava nele. Só para os irmãos verem aqui em Romanos, no capítulo 7, é muito bom, né, que é Paulo falando, ele é ciente do perigo que é a carne. E ele diz assim, olha, em Romanos capítulo 7, e no versículo 15, olha o que ele diz, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele está dando o seu testemunho, né, do seu procedimento, um homem já cheio do Espírito Santo, mostrando a realidade que é da carne. Então ele diz, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Irmãos, é autoexplicativo esse texto, né? Diz assim, olha, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei de Deus é boa. Por que ele está dizendo isso? Se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei, porque a lei diz, não matarás, né? Não roubarás, não adulterarás, e está lá, mas se ele faz isso, ele faz o que a lei está dizendo, né? Que é para não fazer, e ele está fazendo, né? Nesse caso, olha, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Irmãos, parece revelador, né? Porque às vezes a gente acha que nós já estamos prontos, nós já estamos perfeitos. Não, irmãos, espiritualmente sim, mas o nosso corpo, a Bíblia diz aqui que não habita, Paulo diz, né? Não habita em mim
diz assim, olha, coisa boa nenhuma, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Aí a parte espiritual, é o novo nascimento. Querer o bem, a parte espiritual. Mas ele diz, né? Porque o querer o bem está em mim, porém, não o efetuá-lo. Eu tento, né? Mas é o poder da carne ainda. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, que fique bem claro que o pecado ainda habita em nosso corpo, né? Ainda convive conosco, não tem jeito. Não pensa que quando nós nos convertemos e recebemos o novo nascimento, a nova natureza, esse corpo está pronto, não, ele continua, né? A alma sim. Paulo vai dizer lá na frente, ele nos deu vida, né? Ele nos vivificou espiritualmente, mas o corpo ainda não. Então ele diz, olha, verso 21, então, ao querer fazer o bem, encontro com a lei de que o mal reside em mim. A lei acusa que o mal habita em mim, porque a lei diz não faça, e eu faço, né? Estou contra a lei. Porque no tocante ao homem interior, veja, tenho prazer na lei de Deus. Esse homem interior é o homem espiritual, né? É a nova criatura, é a nova natureza. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aqui Paulo diz, desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que não tem jeito, né, irmãos? Mas ele diz aqui, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, da lei espiritual, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, é essa, né, a nossa atual condição. Livres da penalidade do pecado, mas ainda o pecado presente nos nossos corpos. Então vai ter essa guerra, né, esse conflito. E Deus vai resolver mais na frente, nós vamos ver. Mas voltando lá, o que eu queria mostrar era que Paulo estava esclarecendo a igreja em Éfeso, né, da real condição, a anterior condição, a história do passado da igreja. Uma história mesmo de desgraça, né? Dominados pelo curso do mundo, dominados pelo diabo e dominados pela carne. E diz assim no finalzinho do verso 3, né? E por natureza éramos filhos da ira, como também os demais. Irmãos, eu coloco ainda mais derrotados, né? Totalmente nessa condição. Porque a Bíblia diz que estamos assim debaixo da ira de Deus. Se tem uma coisa mais triste e mais pavorosa, eu diria, é estar debaixo da ira de Deus. A ira de Deus. Sabe o que eu digo para vocês? Que a ira de Deus é santa? Você vai ouvir pouca gente falando da ira de Deus. Fala do amor de Deus, que Deus é bom, que Ele vai perdoar. Mas falar da ira de Deus? A ira de Deus é um dos atributos dele, que é perfeito. E é santa a ira de Deus. Porque a ira de Deus é contra toda... A Bíblia diz em Romanos 1,18, veja. A ira de Deus, né? Diz aqui, 1,18, se revela do céu, ou seja, vem do céu. A ira de Deus se revela do céu contra quê? Toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade
pela injustiça. Então, a ira de Deus é contra o quê? É contra a impiedade. A perversão é contra o pecado. Então, se é contra o pecado, é porque ela é santa, né? É santa. E ela já se revelou do céu, meus amados. E muita gente não gosta de falar, né? Porque a ira de Deus, ela pune. Ela pune o pecado. E puniu. Ela já foi revelada. As Sagradas Escrituras nos mostram. Domingo à noite eu falei, não é? Mas quem não estava aqui, eu só vou relembrar. Foi revelada do céu no Jardim do Éden. Quando o homem pecou. Quando o homem desobedeceu a Deus, né? Quando o homem se rebelou contra Deus, veio a sua ira. E a Bíblia diz que foi a punição. O salário do pecado é o quê? É a morte, né? Deus puniu com a sua ira, a ira santa de Deus. Então, não somente isso, mas expulsou o homem, Adão e Eva, da sua presença. Colocou querubins lá para guardar, né, o jardim. Mesmo revelada. Não só isso, mas na frente, né, quando Deus derramou a sua ira nesse mundo, chegou a tal ponto, no tempo de Noé, a Bíblia diz que a maldade imperava, né? Era o desígnio do homem, o desígnio do seu coração totalmente contra Deus, contra o mal. Aliás, era mal, né? Todo o desígnio do seu coração. Havia a maldade se espalhando e Deus derramou do céu a sua ira. Deu cabo no mundo inteiro e deixou 8 pessoas, né? Noé e a sua família. Mais adiante, quando Deus puniu mesmo, a ira de Deus veio contra Sodoma e Gomorra e cidades ali circunvizinhas. Quando subiu ao céu, né, como eles andavam na prática pecaminosa, rebeldia, Deus puniu a sua ira. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos livra, né, da ira vindoura. O juízo de Deus ainda vai vir sobre esse mundo. A ira de Deus. E ficar debaixo da ira é perdição total, é derrota mesmo total. É um desastre. E aqui volte para Efésios, como Paulo diz, né? Aqui, olha. Efésios 3, o finalzinho do versículo. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, essa é a tua história, é a minha história. Antes do meu passado, né? Derrota, desgraça mesmo. Mas eu disse que é uma noite de alegria, né? É uma passagem mesmo alegre. Aí vem o verso 4, né? Paulo diz aqui para a igreja, olha, mas Deus, irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que maravilha, né? E aqui nós vamos ver esse mais, né? Esse mais que faz toda a diferença, esse mais que é de Deus. E aqui tem mesmo nesse versículo 4 e o 5 explicando o mais, né? Mas Deus, diz assim a palavra de Deus, o M do mais, sendo rico em misericórdia. O A do mais, por causa do amor, né? Do seu grande amor com que mesmo nos amou. E o Szinho, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A salvação pela graça de Deus. E aqui, irmãos, a gente vai parar um pouquinho e tentar mesmo se deliciar, né, com esse mais de Deus.
a sua misericórdia, o seu amor, a sua tão grande salvação pela sua graça. E quando Deus diz assim, né? Sendo rico em misericórdia. Será, irmãos, que nós podemos assim calcular o que é a riqueza da misericórdia de Deus? Nós vamos aqui tentar mostrar alguma coisa, né? Para nos animar e ver o quanto é rica mesmo a misericórdia de Deus. Mas o que é realmente misericórdia? Misericórdia vem da palavra como de miséria, né? É miséria, mas córdia, que é assim algo que vem do coração. Misericórdia, mas o que é miséria mesmo? É uma coisa que podemos assim, eu fui no dicionário ver hoje, né? Misericórdia tem lá, aflição, exaustão, fraqueza, incapacidade, necessidade, indigência, carência. Tudo isso é uma pessoa miserável, vem de miséria, né? E acorde é aquilo que vem do coração, ou seja, ter compaixão, ter piedade, ter sentimento, né? Então, junto às duas coisas, a misericórdia é ter esse sentimento de olhar a condição miserável de alguém. E isso Deus tem demais, né? Aliás, diz que Deus é rico em misericórdia. Irmãos, prova isso quando Jesus Cristo, ele esteve nesse mundo e mesmo vendo, a Bíblia diz que ele vendo as multidões, né, compadeceu-se delas, teve pena, teve misericórdia, porque elas estavam aflitas, exaustas, né, como fraqueza, incapazes, como ovelhas que não têm pastor. E Deus, numa linguagem assim, eu diria mais simples, a sua riqueza, da sua misericórdia, viu a nossa anterior condição. Isso que nós falamos quase tudo hoje à noite, né? Viu como nós estávamos, condenados, derrotados, né? Desgraçados. Ele viu. E a nossa incapacidade de reverter esse quadro, lá no céu, né? E aí, o sentimento de compaixão, o sentimento de pena, né? O sentimento de ver aquela situação. E aí, irmãos, a misericórdia diz que Ele não nos deu, né, aquilo que nós merecíamos, que era mesmo a condenação, o inferno. Então isso é misericórdia, é não dar aquilo que nós merecemos. Ele não nos deu, né, a sua ira, mas muito pelo contrário, Ele viu a nossa condição e agiu, né? A misericórdia de Deus agora vai agir, vai atuar, não ficou só em ter pena, em ter compaixão, porque às vezes nós olhamos várias situações, olha a condição de uma pessoa, de um ser humano, tem pena, tem compaixão, mas fica só aqui, né? Mas a misericórdia de Deus, ela foi rica porque ela passou para a ação. Não ficou só no sentimento. Ela agiu, irmãos. E por isso que é rica, né? É incalculável. Aliás, Lamentações de Jeremias, né? Lamentações 3, 23, diz assim: as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Foi a misericórdia de Deus, né? A causa de nenhum de nós sermos consumidos. Ou seja, começa a entender o quanto ela é rica, né? Assim, é incalculável. Não dá para calcular. Não só isso, né? O versículo continua, vamos lá. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e o versículo 23.
Diz aqui o profeta, aliás, 22, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não dá para se calcular. Mas ele continua, né? Não é só incalculável, mas as misericórdias do Senhor, elas são infindáveis. Não tem fim. Diz aqui, olha, porque as suas misericórdias não têm fim. É mais mais aí, um plus, né, da riqueza que é a misericórdia de Deus. É primeiramente incalculável, agora ela é infindável. Não tem fim, irmãos. Segura um pouquinho aqui, vamos para o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Diz aqui o salmista, né? No Salmo 105. Porque o Senhor é bom. Pastor Fred dizia, o Senhor é bom, né? É muito bom. E a sua misericórdia não tem fim. Olha, dura para sempre. E de geração em geração é a sua fidelidade. Irmãos, a misericórdia de Deus é mesmo infindável. É rica, né? Não tem fim. Dura para sempre. Eu faço questão de ler com os irmãos o Salmo 136. Veja o que diz aqui o salmista. Se deliciando, irmãos, e não cansando de repetir que a misericórdia de Deus ela é infindável, né? Então ele diz aqui para a nação Israel e para nós hoje à noite aqui, você e eu que somos o Israel de Deus, né? Antes desgraçado, né? Jacó, enganador, mas ele nos transformou em um Israel, um príncipe com Deus. Então o salmista está dizendo aqui, olha, Salmo 136, e pela hora a gente vamos ver aqui, né? Rendei graças ao Senhor. Aliás, vamos ler junto, irmãos, sinceramente, né? Bem forte, vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes lumiares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Para que Jesus feriu o Egito e é misericórdia isso? Porque ele feriu o Egito por causa do seu povo, né? Usou de misericórdia conosco, irmãos. E a sua misericórdia dura para sempre. Verso 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus quer te tirar, irmãos, do meio do mundo, né? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Foi a misericórdia dele que te tirou, que me tirou do império das trevas, do domínio do diabo, né? Do meio desse mundo, porque ele é rico, né? Em misericórdia. Continua, 12. E com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes
o mar vermelho. Pare aí, olha o que Deus fez pela sua misericórdia com os seus filhos. Vinha um exército, né? Para mesmo matar o povo de Deus, só tinha um mar ali à frente, e agora? Aí a misericórdia de Deus, né? Rica, olha, abriu o mar, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E vai vir inimigos, irmãos. Ainda hoje, inimigos teus, inimigos meus, querendo mesmo nos destruir, nos matar. Mas pela misericórdia de Deus, Ele abriu o mar, Ele vai abrir uma porta para ti, uma porta para mim, porque a sua misericórdia, né, ela dura para sempre. Verso 14, e por entre elas, né, fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Meus irmãos, vamos nos colocar, né? Nós somos o povo de Deus. Ele vai conduzir, vai te conduzir até a terra prometida, porque Ele é rico em misericórdia, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá, verso 17. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. E em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento, irmãos, a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, a gente pode cantar esse salmo o resto da vida, né? Porque a misericórdia de Deus é rica e ela dura para sempre. E como o salmista diz, olha o verso 23, a quem se lembrou de nós, lembrou de mim e de ti em nosso abatimento. Não só se lembrou de nós, viu a nossa condição, mas, verso 24, nos libertou dos nossos adversários. Irmãos, nos libertou do império das trevas, nos libertou do diabo, desse mundo e até do poder do pecado em nossas vidas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o 25, e dá alimento a toda a carne. Ele te sustenta, né? A cada dia, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. É incalculável, né? Ela mesma é infindável. E não termina aí não. Lá, volte Lamentações, que é para a gente terminar hoje, né? Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo 23, né? Diz assim, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ela é incalculável. Porque as suas misericórdias não têm fim, ela é infindável. E veja, se renovam, né? Ela é inesgotável, irmãos. Se renovam a cada manhã. Que maravilha, né? Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós vamos deixar para a semana, irmãos, mas Deus, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Deu para ter um pouquinho do gosto da riqueza da misericórdia de Deus, né? Me desculpem porque eu sou muito pequeno
as minhas palavras são pequenas para a grandeza que é a misericórdia de Deus. Mas eu lhe digo, né? Ela me atingiu. Ela te atingiu hoje à noite. Que Deus possa mesmo nos animar, não é, irmãos? Porque a sua misericórdia é rica e dura para sempre. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque olhando o meu passado, a minha condição, eu era mesmo um desgraçado à tua presença, Senhor. Um morto em delitos, dominado pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Não só isso, mas derrotados. Filho da ira, filho da desobediência, condenado mesmo à perdição eterna. Mas, Deus, a tua tão grande misericórdia, o teu tão grande amor, a tua tão grande graça salvadora veio até nós por meio de Jesus Cristo. A Ele seja mesmo o louvor, a glória para todo sempre. Amém.